Eu tenho certeza. Se você não estiver assistindo esse vídeo no celular, ele deve estar por perto. Estou certa? Olá, eu sou a Mariane e nesse vídeo você vai descobrir como foi inventado o telefone e como essa invenção mudou o mundo. A história de onde e como foi inventado o telefone é bem polêmica. Polêmica? Como assim? Eu já ouvi essa história antes. Foi quando o Graham Bell criou ele para substituir o telégrafo. Não tem nada de polêmico nisso. Ah, meu querido jovem. Ah, minha querida jovem. Deixa eu te contar a história mostrando outros pontos de vista. E você me diz se ela é polêmica ou não. Antes, você precisa entender qual era a tecnologia de comunicação usada na época. O telégrafo foi inventado em 1835 por Samuel Morse. Sim, aquele mesmo do código Morse, que utiliza pontos e traços. Ele utilizava a eletricidade para enviar as mensagens codificadas. De um lado da linha tinha um transmissor que conseguia abrir e fechar um circuito elétrico. Quando fechava o circuito, a corrente elétrica circulava pelo transmissor. Quando abria, essa corrente era interrompida. De um lado da linha, na parte receptora, uma agulha se movia, conforme a eletricidade passava. O modo que ele funcionava não tem muito mistério, mas desafio mesmo era para os operadores. No começo, no receptor havia um papel e uma agulha, que ia furando o papel conforme o código era recebido. E depois de algum tempo, isso foi aprimorado e o papel furadinho é substituído por uma tinta que é impressa no papel, pontos e traços, conforme o código enviado. Mas acho que volta e meia o papel enroscava ou a tinta acabava, porque muitos operadores eram capazes de receber a mensagem apenas ouvindo o pipipi. E logo a tinta e o papel foram abandonados. Agora vamos à história de duas pessoas. Elisha Gray, posso chamar de Eliseu? Eliseu Gray nasceu em Ohio, no dia 2 de agosto de 1835. Ele foi criado em uma fazenda. Quando era jovem, se tornou aprendiz de ferreiro. Depois disso, ele entrou para o colégio Oberlin College. Ele não se formou lá, mas virou professor. Gray era um inventor e ninguém podia dizer o contrário. Era apaixonado por dispositivos eletrônicos e até criou o telégrafo musical, o primeiro instrumento musical elétrico. A história dessa invenção é bem engraçada. O Eliseu tinha um sobrinho que era um tanto quanto levado. Um dia, o menino pegou um dos equipamentos eletrônicos do seu tio para brincar. Mas é claro, sem que o tio soubesse. Então, foi brincar escondido no banheiro, até que Gray escuta uns sons diferentes vindo de lá. Credo, não esse som. Esse som. Quer dizer, mais ou menos esse, porque era apenas uma brincadeira do seu sobrinho. Ele tinha conectado uma ponta de bateria nele mesmo e a outra ponta na banheira. E quando a criança passava a mão pela borda da banheira, era produzido um som. Eliseu Gray ficou tão encantado com a arte do sobrinho que passou a estudar mais sobre os efeitos eletroacústicos e criou o telégrafo musical. A questão é que essa invenção funcionava a partir do princípio eletroacústico. Ela controlava o som a partir de um circuito eletromagnético. Era como se várias mensagens fossem enviadas ao mesmo tempo, em tons diferentes, que eram decodificadas na linha receptora. Essa invenção possibilitou que ele focasse suas pesquisas para criar o precursor do telefone. Aos poucos, ele foi melhorando a sua invenção, até que achou a hora certa para patenteá-la. Mas, quando chegou ao escritório de patente lá em Nova York, no dia 14 de fevereiro de 1876,
descobriu que era tarde demais, porque 2 horas antes outra pessoa já tinha feito isso. Alexander Graham Bell nasceu em 1847 na Escócia. O gosto pelos livros veio de outras gerações. Seu avô, além de sapateiro, era professor de locução e foniatria no teatro. Seu pai também foi inventor. Ele era professor e pesquisador de fonética. Até criou um sistema de educação para surdos. E a sua mãe, que havia perdido a audição na infância, ajudava o marido com os estudos. Graham Bell, seguindo os passos de seu pai, se forma como professor de fisiologia vocal e, usando a eletricidade, começa a fazer alguns experimentos com acústica. A intenção dele era, de alguma forma, conseguir transmitir a fala de alguma maneira eletrônica. Como já vimos, o meio de comunicação rápida da época era o telégrafo. E Graham Bell tem a ideia de que era possível enviar várias mensagens ao mesmo tempo por uma mesma linha, apenas usando frequências ou tons diferentes. Como vimos, essa era uma ideia de que ele e Eliseo Gray compartilhavam, mas sem um saber da existência do outro. Mas ao contrário de Gray, Graham Bell recebeu ajuda financeira do seu sogro, que viu muito potencial na nova ideia. Isso ajudou a avançar muitas pesquisas de Alexander. Assim, ele criou o telégrafo harmônico. Mas, mesmo assim, ele não estava satisfeito, porque o seu objetivo principal era transmitir a fala eletronicamente. Sabe quando você procura muito alguma coisa, mas não encontra? E, depois de um tempo, quando você já desistiu, acaba encontrando? Pois é, foi mais ou menos isso que aconteceu com Graham Bell. Quando ele estava trabalhando em uma sala, em seu telégrafo harmônico, pediu para que seu assistente fosse até outra sala para apertar alguns parafusos da parte receptora. No equipamento tinha uma espécie de chapa de metal presa, e quando o assistente foi removê-la, na outra sala, Graham Bell conseguiu ouvir o som, bem diferente do bip-bip que sempre estava acostumado. Percebendo isso, passa o resto do dia repetindo a acidental descoberta. E depois de alguns meses e aprimoramentos na invenção, o telefone tinha sido criado, o que levou o inventor a patentear o seu feito, chegando com sorte 2 horas antes ao escritório de patentes do que seu concorrente. Além de Eliseo Gray, outros homens entraram para a história por terem inventado o telefone, inclusive um padre brasileiro. Mas ele e os outros não ganharam tanto destaque do que o Graham Bell por ter feito a patente primeiro. Uma curiosidade: a primeira vez que o telefone foi apresentado ao público foi em um evento de exposição do centenário da Filadélfia. E adivinha quem estava lá? Dom Pedro II, que ficou encantado quando escutou pelo receptor Graham Bell recitar Shakespeare. Ao longo do tempo, o telefone foi ganhando o mundo e sendo cada vez mais aprimorado, fazendo parte do cotidiano e de grandes acontecimentos históricos. O telefone celular que usamos hoje em dia é bem diferente do primeiro telefone que foi patenteado, mas foi ele que revolucionou o modo de se comunicar. Antes, com o telégrafo, era preciso um especialista para transmitir e decifrar a mensagem recebida. Já o telefone, qualquer um que estivesse na linha conseguia entender o que estava sendo falado. E se você está aí do outro lado da linha, se inscreva no canal para não perder as próximas ligações. E eu te vejo na próxima. Tchau!